A paz, meu querido, que o Senhor esteja com você cada dia na meditação da palavra do Senhor. Quero que você registre no seu coração que a palavra do Senhor, ela é útil, ela é inspirada e útil para nós, toda ela. Então, meu querido, se esmere, se esforce para meditar em toda a palavra, porque ela é importante para toda a sua vida. Nós estamos dando aqui continuidade ao capítulo 9 de Êxodo. E o capítulo 9, versículo 1, disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me adore. Aqui, querido, no capítulo 9 são três pestes, três pragas sobre o Egito, né? A praga da peste nos animais, a praga das úlceras, a praga das pedras. E Moisés, mais uma vez, vai diante de Faraó para fazer este pedido, para que o povo possa sair. E nisso há uma perseverança de Moisés, há, na verdade, o sofrimento do povo, porque cada vez que Faraó nega o pedido, ele impõe ao povo um pesado fardo. Mas Deus está trabalhando, Deus está no controle. Mais uma vez, Faraó sofre as consequências, né? Ele diz aqui: eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. O Senhor dá continuidade à distinção entre aqueles que são de Israel e aqueles que são do Egito. E quem é do Egito terá todo o seu rebanho atingido pela peste, por uma doença, e todo o rebanho sendo atingido por essa gravíssima doença, meus queridos. Eu quero, queridos, ressaltar aqui que todas as pragas do Egito mexeram com as forças da natureza, e que os egípcios adoravam as forças da natureza. Quero dizer para você que Deus, Ele é uma pessoa. Deus, Ele não se confunde com a natureza. Existe um conceito, panteísmo, de que Deus está em toda a natureza. Deus está em todo lugar, que é o conceito da onipresença, ou seja, Deus está presente em todo lugar. Mas a árvore não é Deus, a água não é Deus, a atmosfera não é Deus, o sol não é Deus. Ou seja, quando um construtor faz uma casa, ele pode ir em todos os cômodos da casa, mas o construtor é uma pessoa e a casa é outra coisa, né? Então é isso que devemos fazer separação. E o Egito, queridos, o Egito adorava, fazia de deuses todas essas atribuições, manifestações da natureza: a chuva, o sol, o rio, o ar. E o golpe central, golpe fatal que Deus vai estar dando no Egito é usar todas essas manifestações da natureza contra eles, através de pestes. Mas o fato é que mesmo depois dessa praga, a quinta praga, Faraó ter sofrido mediante a palavra de Moisés, e todo o gado, grande parte do gado ter morrido de peste grave, Faraó endurece seu coração. E o Senhor fez no dia seguinte: todo o rebanho dos egípcios morreu, porém o rebanho dos israelitas não morreu nenhum.
Faraó mandou ver, e eis que o rebanho de Israel não morrera, nem um sequer. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. E cada vez que Faraó resiste, cada vez que Faraó se coloca contra e endurece seu coração, maior será a manifestação de Deus. Quero que você tenha sua fé animada com essa leitura, porque cada vez que fica mais difícil para você, cada vez que você recebe um não, se é que a tua causa é justa, se é que a tua causa é de Deus, a vitória será maior. Maior, querido. Se o que nós queremos está alinhado com a vontade que Deus quer, nós conseguiremos aquilo que nos propusemos a conseguir. Nós temos apenas que ter isso em mente, que o que nós queremos deve estar alinhado com a vontade de Deus. Porque a palavra declara que tudo que eu pedir em oração, sendo da vontade dEle, crendo, eu vou receber. Meus queridos, a sexta praga, Então, disse o Senhor a Moisés e Arão: apanha mãos cheias, versículo 8, de forno, cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Então essa cinza, ela se espalhou pelos ares, ela foi lançada, ela atingiu os sacerdotes, ela atingiu a todos ali no Egito, menos os israelitas, e colocou uma gravíssima úlcera, chagas, doença em todos os habitantes do Egito, e todos eles ficaram por dias e dias com aquela doença terrível, Mas cessado aquele período, até os magos, queridos, até os magos foram atingidos. Os magos que eram sacerdotes, encantadores do Egito, foram atingidos com essa grave pestilência. Mas no final, porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Ora, a palavra fala que Faraó endureceu o coração, ora, a palavra diz que o Senhor endureceu o coração. Eu quero dizer, queridos, que tanto pode ter havido uma permissão de Deus em deixar que o coração de Faraó fique duro, quanto aqui Deus pode ter endurecido o coração de Faraó. O que eu quero dizer para você é que Deus, Ele é Deus, Ele tem a prerrogativa, Ele tem a autonomia, Ele tem a autoridade. O que Deus quer fazer, ninguém pode questionar. Ele tem autoridade de vida e de morte. E nós, amados, devemos honrá-lo, obedecê-lo, adorá-lo, tentar entender a sua lei, tentar entender a sua pessoa, nos relacionarmos com Ele, porque Ele abre essa possibilidade, meus queridos, porque é um Deus infinitamente misericordioso. Mas o que nós temos aqui é um império construído sobre o pecado, um império construído sobre a idolatria, um império que não teria condições de voltar atrás não fosse o engrandecimento do poder de Deus, uma humilhação total desse império. E é isso, queridos, que acontece nos dias de hoje. As pessoas criam culturas pecaminosas, e essas culturas, depois de muitos anos, se estabelecem como um modelo de vida. E aí fica difícil o próprio arrependimento, porque são tanto tempo, tantos anos, e nós, na verdade, temos uma sociedade, temos fortificações, prédios, economias, temos tudo funcionando dentro de um sistema pecaminoso. E não dá para voltar atrás, porque voltar atrás significa destruir um modo de vida. Arrepender-se significa largar tudo o que foi construído. Chega um ponto que o ser humano não quer largar aquilo que foi construído. Então, queridos, Deus, Ele quis engrandecer o seu poder para libertar um grupo de escravizados
aos quais ele fez aliança lá no passado. E eu digo que Deus, ele não escolheu um povo, ele formou um povo, ele chamou um homem, Abraão. Desse homem fez uma grande família, dessa família fez morar no Egito, já sabendo que eles iriam ser escravizados, e ali ele iria libertar e fazer deles uma nação, um povo. Então, queridos, nós estamos aqui na 7ª praga, chuva de pedras. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixa ir meu povo para que me sirva. E aqui, queridos, foi uma chuva de pedras como nunca se viu, chuva caindo, pedras caindo e matando. E aí Moisés fala para Faraó: olha, recolhe seus escravos pessoais, recolhe os animais dentro das moradas, lugares protegidos, porque a chuva que vai cair, quem tiver do lado de fora vai morrer. E houveram pessoas que não acreditaram, que não deram importância, houveram pessoas que acreditaram, mas quem não acreditou e ficou com seu animal ou ficou na rua e não creu, morreu. A chuva caiu no Egito, a chuva não caiu em Israel. A chuva de pedra e fogo atingiu todo o Egito. E aí, queridos, mas deveras, versículo 16, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te meu poder e para que seja meu nome anunciado em toda a terra. Então aqui, Deus declarando que mantém Faraó para que o poder dele seja engrandecido. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor fez fugir os seus servos, o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo e os seus servos e o seu gado. Então aqui já haviam oficiais, já haviam funcionários, gente importante do Egito, que já estava começando a dar crédito. Olha, esse Deus, ele é terrível. Esse Deus que Moisés está representando, ele realmente nos atinge, tem nos atingido. Vamos nos proteger. E aí se protegeram, meus queridos. De maneira que a chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras foi tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homem como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta e campo, e quebrou todas as árvores do campo. Então, meus queridos, foi uma chuva terrível. Mais uma vez, o Egito é gravemente atingido nesta 7ª praga no Egito. Mas no final, tendo visto Faraó que cessam as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar, endureceu seu coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Queridos, a 7ª praga já atingiu o Egito. O Egito está, na verdade, arruinado. E Faraó continuou com seu coração endurecido e não deixa o povo ir. Mas o conflito continuará. Deus continua engrandecendo o seu poder. Deus continua fazendo os seus milagres. E procurando, no meio desses milagres, Moisés vai conversar com o povo, Moisés vai ministrar ao povo, Moisés vai falar com os líderes, com Arão, para que o povo venha, na verdade, preparando o seu coração para acreditar. Porque mais importante do que ser libertado do Egito é renovar o coração. Na verdade, tão importante quanto
Sair do Egito é renovar o coração. Você, querido, que saiu do Egito, que saiu do mundo e veio para o reino de Deus, você deu o primeiro passo, saiu do Egito. O segundo passo é se fazer governar por Deus. Deixa Deus te governar. E aí você precisa conhecer as suas leis, conhecer os seus estatutos e ser de fato, seu coração ser transformado. Então que o Senhor possa te fazer compreender estas palavras, para que hoje você tenha um coração governado pela palavra de Deus. A paz, que o Senhor te abençoe.